Hello, gente! Mais uma semana, que seja uma semana abençoada para nós. E vamos com tudo. Essa semana eu trouxe um episódio, uma série, né, dentro de um tema específico que o pastor da minha igreja, ele trouxe esse tema que é a guerra, né, a maior guerra que existe, que está dentro de nós. Então, a guerra do coração, vencendo a si mesmo. E tá potente, tá assim, transformador, porque eu estou estudando mais sobre isso, vivendo mais sobre isso, e senti do fundo do meu coração e da minha alma para trazer esse assunto para você, porque vai que você também tá querendo entender mais, e que aqui nós vamos entender mais sobre passar por essas jornadas e de transformação, tudo que a gente já vive, o que você já é inscrito aqui no canal já entende como funciona. Hoje nós vamos falar sobre reconhecendo a guerra interna, as batalhas dentro do coração, identificar o ego, a soberba e os desejos que nos afastam de Deus. O pastor ele trouxe muito sobre isso, sobre o ego, que é sobre a gente falar eu quero, eu posso, eu sonhei, eu faço, eu consegui. E na Bíblia ele fala, eu não lembro ao certo assim os versículos, mas Jesus fala, né? Nenhuma graça é sobre você, né? Nenhuma obra foi sobre você, porque senão a gente se sente um Deus, né? E nós precisamos entender o nosso papelzinho, nos humilhar para Ele, perante Ele, que é o que ser humilde. Ser humilde é a gente entender que nós não temos nada para que Deus, né? Nós não temos nada para oferecer. E Ele tem tudo para nos oferecer. Ele pagou um preço muito alto e foi entregar o seu Filho na cruz de uma forma humilhante, de uma forma tão assim, dolorosa, né? Para nos salvar dos nossos pecados, para nos salvar de toda essa vida que nós temos aqui e entender que nós precisamos de salvação, nós precisamos da vida eterna. Então, quando ele fala sobre, né, as maiores guerras que não estão fora, mas dentro de nós, então o ego nos leva a pensar, eu mereço, eu quero, eu decido, sem submissão a Deus. Permitimos que a soberba nos afaste da vontade dele. Reconhecer o que alimentamos é o primeiro passo para a vitória. Então aqui, o que ele quer dizer? A gente precisa identificar o que nós estamos alimentando na nossa vida. Nós estamos alimentando coisas que nos afastam de Deus, pensamentos, ambientes, o que pedimos para Ele. Muitas vezes nós pedimos coisas que são assim, ai Deus, me afasta, me leva essa pessoa embora, ai meu Deus, me dá um carro, ai meu Deus, E nós precisamos pedir para Ele e agradecer por tudo que está acontecendo na nossa vida, né? Então nós precisamos pedir para Ele para que Ele nos abençoe, para que Ele nos dê sabedoria, nos coloque no lugar certo, no caminho que Ele deseja sobre nós, pedir perdão para Ele sobre todos os nossos pecados que nós pecamos todos os dias e nos alimentar, gente, da palavra. Uma das coisas que eu estou fazendo muito é ficar escutando série, assistindo série, escutando hino, escutando palavra, porque a gente, como diz, né? A gente só consegue estar próximo de quem nós conhecemos. Nós só conseguimos estar próximo de Jesus se nós buscamos Ele para ficarmos próximo dele. Então nós precisamos entender e identificar o que está dentro do nosso coração. O que nós estamos alimentando? Raiva, inveja? Nós estamos num pezinho no mundo e no pezinho no altar, né? Nós estamos num pezinho, mas aqui tá tudo certo, tá tudo bem, mas aqui eu vou lá. Eu vejo muita gente vivendo isso e eu vou dizer que eu vivia isso também até um certo tempo. Porque eu tinha medo, eu tinha vergonha de me fechar no mundo dos crentes, me fechar em algo que as pessoas vão me julgar. Já vem aquela crente falando tal coisa. Me fechar nesses prazeres momentâneos que a nossa carne pede, né? Esses prazeres da bebida, sei lá, né, do pagode, das músicas, das roupas, mas aos poucos, Deus foi entrando no meu coração, aos poucos eu fui entendendo que tudo isso não me trazia nenhum benefício. Eu sempre vivia vazia, sempre vivia triste, sozinha, dentro de mim, sabe? Eu nunca estava em paz com nada, então eu não sei se você também vive isso, sente isso, mas eu, sinceramente, eu nunca estava satisfeita, nunca estava assim com o sentimento de que, ufa, é sempre uma angústia, sempre faltando alguma coisa, uma busca por algo que eu nunca conseguia acessar. Eu não sei se você já viveu isso, se você está vivendo isso agora, mas eu do fundo do meu coração, já busquei muita coisa, tá? Já fui pro yoga, já fui para várias coisas, porque eu vivia com esse sentimento. E nada
nada me preencheu mais do que Jesus. É muito um paradoxo da vida, onde você entrega a sua vida para Ele, então você não tem mais seus desejos, então a gente tem que pedir para Ele, para que Ele tire todos os nossos desejos carnais, para que nós possamos viver perante o que Ele deseja sobre a nossa vida, e nós nos sentimos com liberdade com isso. Eu me sinto livre por estar vivendo isso. Eu me sinto livre por estar vivendo perante o que Ele deseja sobre a minha vida, sobre a submissão de Deus. E aí a pessoa vai escutar, mas que doida. Não, gente, assim, realmente, só você vivendo isso, exercendo a tua fé, exercendo essa comunhão com Ele, para você sentir de fato a diferença desses dois polos da vida, a diferença entre você vivendo para o mundo, para esses prazeres momentâneos de coisas que são fáceis de atingir, são fáceis de você obter, são fáceis de você ter prazer, e esse lado que custa, né? Então você custa ser submisso, você custa ter a sua família ali junto com você, você custa seguir a palavra de Deus, você custa viver fora do pecado. Isso custa, mas tudo que vale custa. Tudo que vale a pena custa tempo. Então a gente precisa identificar o que queremos para a nossa vida, tudo que é rápido, momentâneo, ou tudo que é prazeroso, mas que também tem a sua parcela de dedicação, sua parcela de entrega. Isso para mim, assim, mudou muito a minha vida, porque se a gente vai correndo dessas responsabilidades da vida, e sobre tudo, tá, gente? Sobre o seu trabalho, sobre a sua saúde, né? Sobre o seu físico, sobre tudo, sobre o seu estudo, sobre as pessoas, sobre as suas mudanças. Você tá correndo da responsabilidade da sua vida e vivendo só naquilo que a vida é assim, eu sou assim, as pessoas são contra mim, eu preciso viver o mesmo, tudo que eu tenho que viver nessa terra, e aí você vai vivendo uma vida vazia, porque eu sinto isso. E se você tá aqui assistindo esse primeiro episódio dessa série, que é Guerras do Coração, você também tá com uma guerra aí dentro do teu coração. Você também precisa vencer a si mesmo, vencer esses prazeres da carne, vencer a vontade de não fazer algo, vencer a preguiça, vencer vários pontos. Não são assuntos fáceis, não é uma jornada fácil, mas quando você persiste, quando você vai em busca, quando você permanece, aqui não tem como descrever. É como, eu não sou mãe ainda, mas como você sabe, se você já me acompanha, você sabe que eu falo um pouquinho sobre isso, ainda vou abordar mais sobre isso, que é a vontade de ser mãe. Todo mundo que tem filho fala, é a melhor coisa do mundo, mas é isso, mas é a melhor coisa do mundo, mas tudo. E aí você fica assim, quem não tem, não consegue entender, porque você fala assim, nossa, você fala tanta coisa que é pesada, mas você tá falando que é a melhor coisa do mundo, e você fala, não, porque é a melhor coisa do mundo. E é isso. Mas você vai deixar de fazer isso. Não, mas é a melhor coisa do mundo. Eu tô aqui para viver aquilo que Deus deseja sobre mim. Eu tô aqui para pedir desculpa, perdão. Eu tô aqui para tirar todos os meus desejos e deixar com que Ele me guie. Eu tô aqui para controlar minha carne. Eu tô aqui para me transformar, porque aqui é uma passagem para eu viver no eterno junto com Ele. Tá pesado, tá legal, tá gostoso? Gente, eu gosto quando eu vou embalando assim, porque eu vou soltando e eu espero que tenha coerência, espero que pegue no seu coração, espero que esse primeiro episódio mexa com você, pra gente já começar a semana assim, ó, mexendo com tudo. E aí, eu quero trazer uma prática pra você hoje, que é observe seus desejos e pensamentos. Pergunte a si mesmo, o que estou alimentando não vem de Deus? Será? Se pergunte, me pergunto sempre, tá? E é todo dia, não é um dia a cada... Todo dia nós estamos tentados a pecar. O versículo, então, do dia, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. Tiago 1:3. Gente, fiquem com Deus. Eu estou amando os comentários de vocês. Muito obrigada. Obrigada, eu fico... toda a glória é para Deus, porque toda vez que eu vejo um inscrito, um like, um comentário, eu quase choro de emoção, porque eu comecei com 0 inscritos, eu comecei só com a vontade, e vocês estão aqui comigo, seguindo comigo, nossa, muito obrigada por estarem vivendo essa jornada aqui comigo, espero de coração que possamos nos transformar cada dia mais. Eu te espero amanhã às 9. Beijos!